Patriotas. O Brasil atravessa um daqueles períodos em que a palavra democracia é repetida tantas vezes que perde o sentido, enquanto as práticas que deveriam sustentá-la vão sendo lentamente esvaziadas. Não se trata de ruptura explícita, de tanques nas ruas ou de decretos ruidosos. Trata-se de algo mais sofisticado, mais moderno e por isso mesmo mais perigoso: a normalização do poder sem limite, da exceção permanente, da autoridade que não presta contas porque se julga moralmente superior ao escrutínio público. As manchetes recentes não são fatos desconectados, elas formam um mosaico revelador. A análise da OEA sobre a situação de Jair Bolsonaro, a manutenção de prisões preventivas indefinidas, a criminalização indireta de manifestações políticas, o silêncio seletivo diante de escândalos financeiros envolvendo figuras centrais do poder e a crescente tensão entre Supremo e Planalto são sintomas de um país que perdeu o equilíbrio institucional e tenta compensar isso com retórica. Quando um organismo internacional de direitos humanos passa a analisar com urgência a situação de um ex-presidente brasileiro, algo precisa ser dito com clareza. Isso não é normal. Não é ataque à soberania, não é conspiração externa, não é narrativa. É um sinal. O Brasil, que já foi referência regional em estabilidade institucional, hoje desperta questionamentos, e isso deveria preocupar qualquer cidadão que ame este país, independentemente de preferência partidária. A tentativa de reduzir o episódio a uma interferência irrelevante ignora o óbvio. Organismos internacionais não se movem por simpatia ideológica, mas por padrões. Quando enxergam prisão prolongada, fundamentos elásticos, decisões concentradas e dificuldade de acesso a garantias básicas, acendem o alerta. Não porque defendem indivíduos, mas porque observam sistemas. E sistemas falham quando passam a depender da vontade de poucos. O mesmo padrão se repete internamente. Habeas corpus rejeitados por formalismos rigorosos demais para alguns e surpreendentemente flexíveis para outros. Prisões preventivas que deixam de ser cautelares e passam a cumprir função de pena antecipada. A Constituição, que deveria ser o escudo do cidadão frente ao Estado, torna-se um texto interpretável conforme a conveniência do momento político. Não se trata de defender nomes, trata-se de defender princípios. Hoje é Bolsonaro, amanhã pode ser qualquer outro que ouse desafiar o consenso artificial construído nos salões do poder. O direito que só vale para quem pensa certo não é direito, é concessão. O caso de Felipe Martins é emblemático. Manter alguém preso preventivamente, indefinidamente, com justificativas genéricas sobre a alegação de riscos abstratos, corrói o próprio conceito de justiça. O processo deixa de ser instrumento de apuração e se transforma em método de intimidação. A mensagem é clara: antes da sentença já existe punição. Antes da prova definitiva já existe culpa socialmente decretada. Enquanto isso, manifestações políticas passam a ser tratadas como eventos de risco institucional. O episódio do raio durante um ato público serviu como gatilho para uma avalanche de acusações, insinuações e ameaças de investigação. Não pelo acidente em si, mas pelo que ele representava politicamente. Em um país realmente democrático, a reação seria solidariedade às vítimas e análise técnica. No Brasil atual, virou oportunidade de ataque político. É curioso observar como a ocupação do espaço público é celebrada quando atende a determinadas pautas e criminalizada quando expressa dissenso. O direito de se manifestar parece condicionado à concordância prévia com o discurso dominante. Isso não é pluralismo,
é controle simbólico. E então surge o caso Banco Master, talvez o capítulo mais revelador de todos. Milhões envolvidos, relações cruzadas entre escritórios, figuras influentes, decisões judiciais sensíveis, desconforto no Planalto e, ainda assim, uma cobertura cautelosa, quase tímida. Onde estão os editoriais inflamados? Onde estão os discursos indignados sobre moralidade pública? Onde está a fúria investigativa que costuma surgir em outros contextos? O silêncio, nesse caso, fala alto. Ele revela que o combate à corrupção e a defesa da transparência não são valores universais, mas ferramentas seletivas. Quando o escândalo envolve os certos, ele vira nota de rodapé. Quando envolve os errados, vira ameaça à democracia. As notícias de que o próprio presidente Lula teria demonstrado irritação com a condução do caso por Dias Toffoli expõem algo ainda mais profundo. O sistema começa a gerar atrito dentro de si, não por zelo institucional, mas por cálculo político. Quando até aliados se sentem desconfortáveis com o peso da engrenagem que ajudaram a fortalecer, é sinal de que algo saiu do controle. O Supremo Tribunal Federal, ao longo dos últimos anos, acumulou funções demais. Julga, investiga, interpreta, regula, opina e, muitas vezes, define o rumo político do país. Não por golpe, mas por ocupação gradual de espaços deixados por um legislativo enfraquecido e um executivo refém de alianças frágeis. O problema é que poder concentrado demais sempre cobra seu preço. Democracia não é unanimidade forçada, não é silêncio imposto, não é medo de falar. Democracia é conflito institucional regulado, é alternância, é limite. É a certeza de que nenhuma autoridade está acima da Constituição, por mais bem-intencionada que se declare. O discurso de defesa da democracia, usado para justificar tudo, começa a se esvaziar quando a prática revela intolerância à crítica, desprezo pelo contraditório e punição antecipada de adversários. A história ensina que regimes não perdem legitimidade de uma vez. Eles perdem aos poucos, normalizando o que antes seria inaceitável. O Brasil é maior do que seus governantes, maior do que seus juízes, maior do que suas crises momentâneas. É uma nação construída sobre sacrifícios, trabalho e esperança. Reduzir o país a um laboratório de experimentos jurídicos e políticos é desrespeitar essa trajetória. Patriotismo não é idolatria a líderes, mas lealdade aos princípios que sustentam a nação. É defender a Constituição mesmo quando ela protege quem não gostamos. É exigir limites mesmo quando o poder parece estar do nosso lado. É lembrar que o Estado existe para servir o cidadão, não para educá-lo, tutelá-lo ou silenciá-lo. O Brasil precisa reencontrar o caminho do equilíbrio institucional antes que a exceção vire regra definitiva. Porque quando isso acontece, não há discurso que salve, nem narrativa que sustente. Há apenas um país cansado, dividido e desconfiado de suas próprias instituições. E nenhuma nação sobrevive muito tempo quando o medo substitui a liberdade e o silêncio passa a ser confundido com paz. E é nesse cenário que se impõe o fato mais grave e revelador de todos: a decisão do ministro Alexandre de Moraes de manter a prisão preventiva de Felipe Martins, ex-assessor do governo Bolsonaro, reafirmando que, no Brasil de hoje, a liberdade deixou de ser regra para se tornar concessão. Ao confirmar a prisão com base em interpretações amplas e critérios que seguem sendo contestados por juristas, o Judiciário envia um recado inequívoco à sociedade. O processo já não serve apenas para apurar, mas para punir.
A cautelar já não é exceção, mas método. Não é apenas um homem que permanece atrás das grades, é a segurança jurídica que se vê encarcerada, é a presunção de inocência que perde força, é a Constituição que passa a valer conforme o réu e o momento político. Quando a prisão preventiva se eterniza e a justiça se afasta do equilíbrio, o Brasil não caminha para a pacificação institucional, mas para um terreno perigoso onde o medo substitui a lei e o silêncio passa a ser confundido com ordem. E como se não bastasse o uso recorrente do aparato judicial como instrumento de intimidação política, o episódio do raio durante o ato liderado por Nicolas Ferreira revelou mais um traço preocupante do Brasil atual: a incapacidade de separar fatos da conveniência ideológica. Um fenômeno natural, imprevisível e lamentável, que exigiria apenas solidariedade às vítimas e análise técnica, foi rapidamente convertido em munição política. Em poucas horas, surgiram acusações, cobranças por responsabilização criminal e tentativas explícitas de transformar um acidente meteorológico em prova de culpa política, como se manifestações públicas passassem a carregar, por definição, presunção de ilegalidade quando não se alinham ao discurso dominante. O que esse episódio escancara é algo ainda mais profundo e perigoso: a tentativa de criar um ambiente em que qualquer mobilização cívica dissidente seja cercada por medo, suspeita e ameaça jurídica. Quando até um raio vira pretexto para criminalizar um ato pacífico, o recado que se transmite à sociedade é claro: participar, questionar e ocupar espaços públicos pode ter custo. E um país que desencoraja a participação popular por meio da intimidação simbólica não fortalece a democracia, apenas a esvazia. O Brasil precisa decidir se quer ser uma nação de cidadãos livres, capazes de se manifestar sem receio, ou um território onde até a força da natureza é convocada como argumento político para silenciar vozes que insistem em não se calar. A deputada Érica Hilton afirmou que a condução da manifestação foi irresponsável e criticou a decisão de manter o ato mesmo diante das condições climáticas adversas, classificando o episódio como resultado de cálculo político. O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, elevou o tom e anunciou que pretende acionar a Polícia Federal para apurar eventuais responsabilidades dos organizadores. Para o parlamentar, o caso não pode ser tratado apenas como fatalidade e exige investigação sobre falhas de planejamento e segurança. Do outro lado, Nicolas Ferreira rejeitou qualquer vínculo entre o incidente e a organização do protesto. Em declarações a jornalistas em frente ao Hospital de Base do Distrito Federal, o deputado afirmou que o raio foi um evento natural e que não houve desordem ou negligência. Em conjunto, da prisão preventiva confirmada sem horizonte claro, passando pela seletividade institucional, pelo silêncio diante de escândalos convenientes e pela tentativa de criminalizar até um acidente natural ocorrido em manifestação política, revela um Brasil que se afastou perigosamente do equilíbrio e da serenidade que uma democracia madura exige. Não são episódios isolados, mas sinais de um mesmo movimento, o da concentração de poder, da elasticidade jurídica conforme o personagem envolvido e da transformação do dissenso em risco. Para quem ama esta nação, o alerta é inevitável. Ou o país reencontra o caminho da legalidade, da proporcionalidade e do respeito às liberdades fundamentais, ou continuará normalizando abusos em nome de uma estabilidade aparente que cobra cedo ou tarde um preço alto demais. Patriotismo, neste momento da história, não é fechar os olhos, mas ter coragem de enxergar o todo e exigir que o Brasil volte a ser maior do que o medo, maior do que a exceção e maior do que aqueles que confundem poder com virtude.